Muitas pessoas falam, a igreja é santa e pecadora. Só que essa frase, ela tem um problema gravíssimo e é sobre isso que eu quero conversar com você agora. Seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e você é o meu convidado para estar aqui comigo aprendendo mais um pouco sobre a fé católica. Pois bem, eu já ouvi muitas vezes, muitas pessoas, inclusive, infelizmente, do próprio clero, tá? Católicos também, leigos, repetirem, a igreja é santa e pecadora. Bem, em primeiro lugar, essa frase não faz sentido e teologicamente ela contém um erro. A igreja sendo o corpo místico de Cristo, onde o próprio Cristo é a cabeça da igreja, ela não pode ser pecadora. Porém, ela tem filhos pecadores. Eu tenho aqui duas citações, uma de Colossenses e uma de 1 aos Coríntios. Em Colossenses 1,18 está escrito assim, abre aspas, e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Em 1 aos Coríntios 12:27 está escrito assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então prestemos atenção em duas citações. Primeiro, a citação de Colossenses diz que Jesus é a cabeça da igreja. A citação de Coríntios, o mesmo apóstolo, com a mesma eclesiologia em sua cabeça, diz que os cristãos são os membros daquele corpo. Tudo bem? Então vamos aqui entender duas coisas. Jesus é a cabeça da igreja, é o líder da igreja, é o pastor da igreja, é o comandante da igreja, e ele ensina a igreja a se guiar, especialmente em uma área, em sua doutrina. E quando nós falamos de doutrina, estamos aqui nos referindo à fé e moral. Ou seja, tudo aquilo que a igreja nos ensina de fé e moral é guiada pelo Espírito Santo, como vai dizer o Concílio Vaticano II, a igreja é indefectivelmente santa, tudo bem? Então, tudo aquilo de fé e moral, tudo aquilo de doutrina que nos é ensinada, nós temos a certeza que a igreja está nos ensinando com uma infalibilidade que o próprio Deus prometeu a esta igreja, inclusive na pessoa de São Pedro. Então entenda uma coisa, quando as pessoas falam a igreja é santa e pecadora, isso abre espaço para uma margem de relativismo, onde alguns católicos vão dizer o seguinte, se a igreja é santa e pecadora, visto que ela é pecadora, então ela pode cometer erros em sua doutrina, em especial na dogmática. Resultado, muitos católicos utilizam-se desta frase completamente errada e desconexa para não aceitar algumas verdades morais vindas da igreja. Eu nem preciso dizer que os inimigos da igreja aproveitam-se cada vez mais dessas frases ditas, como eu disse, por católicos e por inclusive parte do clero, para jogarem mais pedras ainda na igreja. Então, Cristo é a cabeça da igreja, ele comanda a igreja em sua doutrina, na fé e na moral. Tudo bem? Agora, nós temos os membros desta igreja, os cristãos, eu, você, nós somos pecadores, tá certo? Então, vamos aqui entender o que é que vai dizer o credo niceno-constantinopolitano. Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica, tudo bem? Em nenhum momento o credo fala que a igreja é pecadora. A igreja é una, santa, católica e apostólica, tá certo? Agora, o fato é que nem sempre os membros desta igreja obedecem aquilo que vem do cabeça, aquilo que vem do chefe da igreja, Jesus, tá? Por causa do pecado, por causa da concupiscência, por causa de toda a tendência para o erro, eles acabam desobedecendo e vivendo de outra forma, e essa outra forma de viver, essa desobediência àquilo que a igreja ensina, nós chamamos de pecado. Então a igreja é santa porque o corpo dela está ligado à cabeça e a cabeça é santa, sem contar que nós temos que entender de maneira mística que existe um noivado, existe um noivado entre Jesus Cristo, que é todo puro, que é todo santo, e a igreja também, que é toda pura e toda santa. Cristo não iria noivar com uma igreja pecadora, uma igreja manchada, porém nós cristãos sujamos a igreja, não por culpa da igreja, mas por culpa nossa, com os nossos pecados. E é por isso que nós temos que aprender a diferenciar a santidade da igreja, que é algo concreto e revelado, para a santidade na igreja.
Quando nós falamos de santidade da igreja, é algo que pertence à igreja porque o próprio Espírito Santo habita na igreja e ela é corpo de Cristo. Quando nós falamos de santidade na igreja, nós estamos falando de nós, daquilo que eu contribuo para a santidade do outro. Quando eu sou santo, eu santifico mais ainda os meus irmãos. Da mesma forma que quando eu vivo no pecado, eu prejudico mais ainda os meus irmãos. Então, é muito importante que nós entendamos isso. A maneira correta, então, de afirmarmos é: a igreja é santa e composta por pecadores. A igreja é santa porque o seu fundador é santo, mas ela está cheia de pecadores. E isso, inclusive, atrapalha a própria missão da igreja. Então, meu irmão católico, minha irmã católica, não saia mais por aí, por favor, repetindo essas bobagens que parecem bonitas, parecem clichês, mas na verdade só atrapalham. Tudo bem? A igreja não é pecadora. Abraço!